dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal do NUPID, o Núcleo de Pesquisa e Intervenção nas Políticas sobre Drogas, vinculado à Universidade Federal de São João del Rei. Meu nome é Marcelo Dalla Vecchia, sou professor do Departamento de Psicologia aqui da UFSJ. Antes de mais nada, pedimos para que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, fique à vontade para comentar ou procure a gente no Instagram, @NUPID na rede. Vamos continuar a série Drops do NUPID, onde as convidadas e os convidados vão responder uma pergunta disparadora sobre questões relacionadas às políticas sobre drogas. Acho que a gente pode começar essa discussão trazendo que o contexto de festa, ele normalmente é um contexto onde se faz um uso intensivo de substâncias. Geralmente, quem decide ir a uma festa ou algum evento recreativo já vai com a decisão tomada de fazer o uso de alguma substância psicoativa ou mais de uma. Muitas vezes há interação entre drogas ilícitas e álcool, por exemplo. Se a gente considerar as festas como espaços de ócio e lazer, onde as pessoas buscam se divertir, relaxar e esquecer um pouco os problemas do dia a dia, a gente pode considerar que esses espaços também têm a presença de uso de drogas. Independente da faixa etária, a gente sabe que, por exemplo, o álcool é uma droga muito usada em contextos de comemoração, como festas tradicionais, religiosas, aniversários, formaturas, para além das festas universitárias e raves. Fazer redução de danos em contexto de festa é muito importante, porque o consumo de psicoativos em ambientes recreativos ainda é pouco explorado. Em 2020, existiam mais de 40 coletivos de redução de danos atuando em contexto de festa aqui no Brasil. E nem sempre essa pessoa está consciente de que esse uso ele envolve danos e riscos, né? Tanto à saúde quanto à segurança. E mesmo que ele tenha essa consciência, nem sempre ele tem posse de informações seguras e confiáveis sobre como ele pode reduzir esses danos, né, associados a esse tipo de uso. E é aí que a RD em contexto de festa ela entra, porque ela vem justamente no território desse usuário, na cena de uso, fazer esse acesso. Bom, então considerando que as festas são espaços onde há demanda de cuidado em relação ao uso de drogas, a gente compreende que a possibilidade da criação de um espaço seguro de diálogo, informação e orientação são questões já preconizadas pelo SUS e que por isso são direito dos cidadãos. Assim como a educação sexual, a educação em relação ao uso de drogas é a condição para a formação de um cidadão responsável. E esse tipo de aproximação, ele é sempre muito bem-vindo nesses contextos, né? E o usuário, ele se identifica com o redutor de danos, é um cuidado que é feito entre pares, então é possível que a gente tenha com o usuário nesses contextos uma conversa muito mais aberta, franca e sem a sombra do proibicionismo do que em outros espaços, né, na sociedade. Não é possível fazer isso hoje em dia em equipamentos de saúde, em escolas. Então, a cena de uso ela possibilita para nós essa aproximação com o usuário. Além disso, nós cremos que os redutores de danos, que compõem as ações de redução de danos, são imprescindíveis para a efetividade do trabalho, visto que são pessoas familiarizadas com o uso de drogas e também familiarizadas com a população atendida. E por isso, são preparados para poder acolher e orientar pessoas em situação de crise, por exemplo. E o redutor de danos ele está ali justamente para isso, né? Para levantar as demandas junto com essa pessoa que chega até nós, acolher essas demandas sem julgamento, com empatia, informando usuários com dados que são baseados em estudos e evidências e não no senso comum, né? De forma a acolher as pessoas nas suas decisões e capacitá-las para uma gestão de prazeres mais cuidadosa e responsável, além de torná-las multiplicadores de conhecimento que terão mais cuidado consigo e com os outros.
Não é muito usual que as pessoas que usam drogas encontrem espaços onde elas podem falar sobre isso, né, dessa maneira. A proibição, ela gera estigma, ela usa um discurso moralizante e isso afasta o usuário, isso dificulta o cuidado. O redutor de danos, no contexto de festa, ele personifica justamente o oposto disso, né? Existe uma identificação e existe um acolhimento. O usuário, ele se sente respeitado e ele se torna mais permeável ao cuidado a partir disso. Uma das dificuldades ainda presentes de se fazer redução de danos em contexto de festa no Brasil é a dificuldade das produtoras de entender que a redução de danos é uma apologia ao cuidado e que, através da construção de um diálogo sobre psicoativos, sem tabus e livre de julgamentos, se pode promover espaços educativos junto ao público, possibilitando o desenvolvimento de estratégias apropriadas para esse contexto. O ambiente de festa, ele também proporciona outros riscos e danos, né? Que, quando somados, eles podem ampliar a vulnerabilidade de quem frequenta a festa, né? No contexto de festa, as pessoas costumam, muitas vezes, se expor a um sol muito quente durante muitas horas. Elas dançam muito tempo e isso aumenta também o risco de desidratação. O acesso à água e à alimentação nesses eventos, ele é um pouco dificultado. Os custos disso numa festa, eles são elevados. Então, muitas vezes a pessoa prefere gastar, né, usar o dinheiro dela, o dinheiro que ela levou, para comprar mais cerveja ou mais substâncias para usar, do que comprar um lanche, comprar uma água. E isso pode ser muito perigoso, né? Além de que, geralmente nesses eventos, sob o efeito de substâncias, né, as pessoas muitas vezes elas têm o seu julgamento, né, de risco um pouco prejudicado, um pouco alterado, e nessas elas podem se expor a situações que podem vulnerabilizá-las de uma forma bastante significativa, né? Sobretudo as mulheres, que a gente sabe que podem estar sujeitas a maiores tipos a outras formas de violência. Então, o espaço da redução de danos na festa, ela procura justamente reduzir este tipo de dano também, oferecendo um espaço acolhedor, confortável, privativo, para que essa pessoa possa descansar. A gente oferece vários outros tipos de insumo, além de informativos impressos. Geralmente tem fruta, sempre tem água abundante, acessível, liberada para quem quiser. Preservativos e alguns outros insumos que, a depender do tipo de festa e do tipo de público, a gente também disponibiliza. Nós temos também o intuito de expandir a cultura da redução de danos para as outras equipes que atuam nas festas com a gente. As equipes médicas, as equipes de socorristas, os seguranças, que nem sempre têm as informações que nós temos. E muitas vezes acabam se equivocando e tomando algumas atitudes extremas durante os atendimentos, que não condizem com a nossa política. Então, a gente entende que muitas vezes não é intencional, não se trata não se trata de fazer esse tipo de julgamento. Mas a gente tenta sempre fazer uma conversa anterior com eles para que as atuações estejam cada vez mais alinhadas com a redução de danos. E a gente também procura sensibilizar os organizadores de festas e de eventos sobre a importância do nosso trabalho, sobre a importância de se fazer redução de danos no contexto de festa, né? Tentar sensibilizá-los sobre a importância do acesso facilitado à água, à alimentação, né? No sentido de que eles também se compreendam, se entendam como responsáveis pelo público que frequentam as festas que eles organizam. E por fim, acho que a gente pode concluir dizendo que a RD ela tem o objetivo de levar informação para os usuários, né, de forma que, de posse dessas informações, eles tenham condições de fazer escolhas mais conscientes, mais seguras, de forma autônoma, de forma que faça sentido para eles, e também entender que quando a gente se cuida,
Quando a gente se cuida, a gente diminui os riscos e os danos associados ao uso de substâncias psicoativas e aos danos, inerentes a um contexto de festa, mas não diminui a diversão. Muito pelo contrário, redução de danos é ampliação de prazeres. Apesar da gente estar com muita vontade de atuar nas festas e voltar para aquele ritmo, a gente sabe que o momento não está fácil e que por isso nós incentivamos as pessoas a não frequentarem as festas clandestinas e ilegais. A gente está esperando poder considerar que as pessoas estejam vacinadas para poder retomar as ações e as festas de modo mais seguro. Então, por favor, se cuide, use máscara, lave as mãos, evite aglomerações, que em breve a gente volta para poder atuar nas festas e, enfim, poder se divertir.